e para Ele são todas as coisas. Diga comigo, coral, vem. Jesus é o centro de tudo que há. Oh, oh, oh. Jesus é o centro de tudo que há. Novos começos, o início e desde a eternidade, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Diga, nada mais importa, nada se compara a ti, nada se compara a ti. Jesus é o centro. Oh, diga, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Diga o nome dele, diga, Jesus. Comigo. Jesus é o centro de todo o meu ser. Aleluia. Jesus é o centro de todo meu início, meio e fim. Meu início, meio e fim. Que eu viva sempre para ti, meu. Jesus. Vamos repetir? Cante. Jesus é o centro de todo o meu ser. Aleluia. Jesus é o centro de todo o meu ser. Oh, oh, oh. Diga que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Diga nada mais importa, nada se compara a ti, nada se compara a ti. Oh, Jesus é o centro, meu Deus, Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Diga o nome dele, diga, Jesus, que em meu coração, diga, que em meu coração, Jesus Cristo, e em todo o meu ser, mostre quem tu és. Vai, se encha disso, que em meu, repete isso, até isso ser uma verdade para você. Se convença disso, que todo o meu ser mostre. Jesus é o centro disso, a igreja. Se você crê nessa verdade, declare: Jesus é o centro de. E um dia Ele virá. Diga isso. Um dia Ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Diga uma vez mais. Diga: Jesus é o centro. Jesus é o centro disso, a igreja. Se Jesus é o centro da igreja, dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Pega na mão dela aí. Segura na mão dela, segura aí na mão dele aí, ó. Canta isso. E um dia Ele virá. Como igreja eu vou me encontrar. Isso. Dá a mão pro teu irmão declarando isso. Diga o nome dele, diga o nome dele, diga. Jesus, diga o nome poderoso. Todos declaramos Jesus. Oh, este é o nome Jesus. Diga o nome dele, diga. Diga o nome dele, diga Jesus. Jesus.
uma, mais uma, mais uma, mais uma. Diga, diga. Jesus, Jesus, que em meu coração, vai, Cristo seja o centro em todo o meu ser. Mostre que em meu coração, Jesus, Jesus, todo o meu ser. Mostre que em meu coração, que em meu coração. Isso. Vamos ensaiar para cantar no dia da volta de Cristo. Isso. Mostre que. Imagine toda a tua casa subindo e adorando ao Rei. Yes! Cristo. E não há outro. Ainda não se viu Deus como nosso Deus. Diga que em meu coração. Diga o nome dele. Cristo. Mostre. Mais uma, mais uma, mais uma. Que em meu coração, todo o meu ser, mostre quem tu és. Que em meu coração, Cristo, todo o meu ser, mostre quem, que em meu Cristo, e todo, diga uma vez mais, que em meu. Por que tem que ser no coração? Porque ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então abra o coração e diga que em meu Cristo, todo o meu ser, mostre quem. Mais uma, mais uma. Que em meu coração, todo o meu ser, mostre quem tu és. Aleluia. Aproveita esse ambiente e aplauda. Aproveita esse ambiente e glorifica o nome dele. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Faz agora, já, aleluia. Eu creio. Meu Deus, estou doido para tomar ceia. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Digno. Digno de honra, glória e majestade. Porque foste morto, e com teu sangue compraste pra Deus tribos, povos e nações. Tua é a glória, tua é a glória, teu é o domínio, teu é o domínio, e por todas as gerações, e por todas as gerações. Diga: tu és Senhor. Tu és Senhor. Então declaremos todos: soberano, soberano reina, todo poderoso, todo poderoso.
teu sangue compraste pra Deus tribos, povos e nações. Tua é a glória, oh, teu é o domínio, e por todas as gerações, e por todas as gerações, tu és Senhor, tu és Senhor, soberano reina, vai, soberano reina, todo poderoso, diga, tua é a glória, teu é o para todos sempre, soberano, 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 reina, reina, todo poderoso. Diga, tua é a, teu é o domínio, para todos sempre, amém. Só Senhor é Deus, és nosso Deus. Vamos declarar isso, tenores, cante. Só o Senhor é Deus, és nosso Deus. Lá contra nós, comigo. Só o Senhor é Deus, és nosso Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor, só não há outro, não há outro. Yes, só o Senhor, só o Senhor é Deus, é nosso Deus, soberano reina, reina, diga, todo poderoso, tua é a glória, tua é a glória, teu é para todos sempre, amém. Soberano, soberano, reina, todo tua é a glória, diga, tua é, teu é o domínio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, levanta a tua mão, levanta a tua mão, cante conosco isso, diga, diga, soberano, todo poderoso, todo poderoso, tua é a honra, diga isso, cante, tua é a glória, teu é o domínio, para todo sempre, amém. Eu quero ver só as mulheres da igreja agora, diga, soberano, aleluia, diga, todo poderoso, porque a mulher sábia edifica a tua casa. Então adore, mulher, o teu marido vai melhorar, o teu filho vai vir para a presença do Senhor, aleluia, porque você é o canal essa noite. Tem um homem de Deus aqui? Então levante a voz, cante comigo. Soberano reina, aleluia, todo poder
Vamos intensificar a adoração. Diga: soberano reina, reina, todo poderoso. Tua é a glória, tua é a glória, teu é o domínio para todos sempre. Amém. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, eu vou procurar. Me deram quase tempo nenhum para pregar hoje, depois eu vou conversar ali com os irmãos, porque já são 8 horas e nós temos a mesa do Senhor para participar dela ainda. E eu vou precisar da sua colaboração hoje, para que nós fiquemos juntos durante todo o tempo. Eu não queria que você saísse antes de participar da mesa do Senhor, por favor. Diz assim o texto do apóstolo Paulo à igreja em Roma: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença e acabamos de declarar que Tu é a glória, Teu é o domínio, o Senhor é soberano, e nós reconhecemos a soberania do Senhor sobre a nossa vida. Nós reconhecemos a soberania do Senhor sobre a igreja, o qual Ele é o cabeça. Nós somos membros deste corpo e pedimos agora que o Teu Espírito fale com a Tua igreja que se reúne neste lugar hoje à noite. No tempo que temos, ajuda-nos, Senhor, a entendermos a profundidade do texto que acabamos de ler, e que pela revelação da pessoa do Espírito Santo possamos receber e assimilar tudo aquilo que o Senhor tem a manifestar sobre nós nessa noite. Leva cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, e que toda perturbação e distração seja agora deixada de lado, para que nós possamos receber a melhor porção, a porção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Aqueles que gostam de estudar as Escrituras, eu espero que você, se ainda não tem esse desejo, desenvolva no seu coração o amor e a paixão pelas Escrituras, pelas Sagradas Letras. Esses 2 versículos, eles são uma síntese da intenção pela qual o apóstolo Paulo escreve essa carta. Logo no início, ao escrever as primeiras palavras à igreja em Roma, o apóstolo Paulo, nesses 2 versículos, sumariza qual é a intenção ao escrever essa carta. Ele quer falar do poder do evangelho. Evangelho que a gente precisa saber o que é evangelho. Tem muita gente que não sabe o que é evangelho. Tem muita gente que só usa a expressão popularmente usada como evangelho é boas novas. Tudo bem, evangelho também é boas novas. Mas apenas para que você tenha um entendimento maior pelo fato de que nós somos um povo chamado de evangélicos, nós precisamos saber o que é o evangelho. O evangelho é tudo aquilo que compõe a vida de Cristo e a sua doutrina. Isso é evangelho. Se alguém disser para você sobre evangelho e por que você é evangélico, nós somos evangélicos porque nós seguimos o evangelho. E por seguir o evangelho, nós seguimos todas as doutrinas ensinadas pelo Senhor Jesus. Paulo, então, ao escrever à igreja em Roma, ele fala desse poder do evangelho. Ele fala de não se envergonhar. É incrível como às vezes nós nos envergonhamos de algumas coisas das quais nós não precisamos nos envergonhar. É importante você entender o contexto histórico pelo qual o apóstolo Paulo escreve essas palavras nessa carta, porque era motivo de orgulho para toda a nação e para toda a região conquistada pelo Império Romano, alguém se identificar como cidadão romano.
A pessoa tinha orgulho de ser romano. É aquele negócio assim de que você tem orgulho de ser filho de quem você é. Eu espero que tenha. Você levanta uma bandeira, você tem orgulho de ser brasileiro. Só que não, nem muito, de vez em quando, que Deus nos ajude. Mas nós temos orgulho. Eu fico sempre impressionado pela maneira tão patriota como os americanos hasteiam as suas bandeiras em qualquer lugar, nas casas, em qualquer estabelecimento, seja ele público ou privado. Nos Estados Unidos há um orgulho de ser americano. Inclusive tem uma canção que cantada até mesmo dentro da igreja. Eu sou orgulhoso de ser americano e discípulo de Jesus Cristo. Vai ser orgulhoso assim lá em casa, hein? Orgulho. É dentro desse contexto que o apóstolo Paulo ressalta a importância de também se orgulhar da bandeira que ele é encarregado de levar. Nós somos encarregados de ser embaixadores de Cristo, embaixadores do Evangelho, embaixadores de uma mensagem, a qual o apóstolo Paulo fala que ele não tem vergonha do Evangelho. É fato que, diante das tantas situações de escândalo que cada vez mais se tornam presentes no mundo evangélico, algumas pessoas têm vergonha de se reconhecer como evangélicos, como crente, como o povo da Bíblia, porque é verdade que muitos têm manchado a bandeira do evangelho. Mas é sobre isso hoje, à noite, que eu quero falar de uma forma muito específica e direta sobre o poder no Evangelho. Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho, mas por quê? Por que a gente não pode ter vergonha do Evangelho? Primeiro porque o Evangelho diz que é o poder de Deus para a salvação. Veja, eu preciso que você entenda de uma forma muito clara a maneira como o apóstolo coloca dentro da gramática, porque ele não diz que o Evangelho é poder de Deus. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação só é ativo e efetivo através do Evangelho. É por isso que o Evangelho tem sido cada vez mais agredido por Satanás e pelas trevas, pela sua distorção. A mensagem, quando João escreve que temos recebido da parte dele e vos anunciamos, é esta, ele diz. Hoje em dia o Evangelho tem sido manchado, deturpado, ele tem sido rasgado, adulterado, ele tem recebido versões que nada tem a ver com o Evangelho. Algumas pessoas dizem estar pregando o Evangelho, mas não é Evangelho. Quando Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, ele não se envergonha da história da vida de Cristo, do seu nascimento virginal, da sua vida sem pecado, do seu sacrifício no Calvário e da sua ressurreição dentre os mortos. É disso que Paulo está falando. Ele não tem vergonha da história de Jesus. Ele não tem vergonha de falar quem Cristo é, que Ele é o Messias, Ele é o prometido, Ele é o ungido de Deus. Mas Ele também não tem vergonha da mensagem do Evangelho, do seu ensino, da sua doutrina. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha de dizer para os outros, eu sou crente em Jesus. Tem gente que tem vergonha de dizer que é crente. Às vezes até mesmo na família, no trabalho, elas não se auto-identificam como evangélicas. Quando perguntam, e você, que religião é? Então, o quê? Você entendeu? Vergonha. Como é que nós podemos ter vergonha de algo que Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação? Por que o Evangelho é poder de Deus para a salvação? Bem, o texto, ele nos guia numa série de situações tão claras sobre o que esse Evangelho tem o poder de fazer. A palavra dinamite é extraída exatamente do dínamos, da raiz no grego, que é usada para o poder na língua latina e portuguesa.
Poder, algo que você pega uma banana de dinamite e que você acha que aquilo tão pequeno, talvez sem nenhuma expressão, porque se você não conhece o poder que há por detrás de uma dinamite, você não dá valor a ela. É só perguntar para os bandidos que estão explodindo caixa eletrônico. Eles sabem como é o poder de uma dinamite. Foi interessante que numa situação dessa, uns bandidos colocaram carga de dinamite em exceção no caixa eletrônico, e explodiu, não foi o caixa, não foi o banco. Por quê? Porque eles não conheciam o poder da dinamite. Nós às vezes desmerecemos o poder do Evangelho. Nós ficamos presos a ideias, a filosofias humanas, nós ficamos presos a estratégias, a metodologias, quando na realidade, meus queridos, o poder de Deus é a pregação do Evangelho. O Evangelho precisa continuar a ser pregado e anunciado através dos púlpitos, mas também através da nossa vida no cotidiano. Poder de Deus. Ele diz: o Evangelho, eu não me envergonho dele, porque ele é o poder de Deus. O poder. Há poder no Evangelho. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, não é quando a pessoa ouve a história da carochinha, conta historinha, conta coisas que ele realizou, porque hoje em dia está difícil você ouvir uma pregação do Evangelho. Você ouve um monte de coisa, mensagem de autoajuda, mas não há mais a centralidade na pessoa de Cristo, porque aprendam isso, queridos: Evangelho sem Jesus não é Evangelho. Não existe Evangelho sem Jesus. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é Evangelho, porque é uma contrariedade da própria palavra. Se o Evangelho é a história de Cristo e a sua doutrina, como é que se prega o Evangelho sem Jesus? Não há mais a cruz, não há mais o nome de Jesus. O poder do Evangelho, ao anunciar de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que venha mudar a sua vida, dar esperança ao seu futuro e transformar a sua realidade presente, pelo poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Há poder no Evangelho. Eu amo pregar o Evangelho. Ontem nós fomos na inauguração lá do Novo Templo da Comunidade em Piracicaba. E logo após nós saímos para comer e alguns pastores sentamos juntos ao redor da mesa e começamos a falar. Pastor, quando senta para conversar, só tem um assunto: igreja. É normal, faz parte da nossa vida. Nós vivemos isso 24 horas e começamos a falar sobre mensagem, sobre igreja, como é que a gente se prepara, a necessidade e a carência de um povo que precisa ouvir as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E dentro da nossa conversa, totalmente despretensiosa, entre amigos, quando você está conversando entre amigos, você não precisa pensar o que você vai falar. Parou para pensar nisso ou não? Todas as vezes que você tiver que pensar para falar alguma coisa para alguém, essa pessoa não é seu amigo. Verdade ou não? Se você tiver que ficar pensando, deixa eu medir minhas palavras, deixa eu aqui pensar direitinho o que eu vou falar, porque se eu falar além daquilo que eu acho que eu devo falar, essa pessoa vai me complicar. Não, mas entre amigos não tem nada, você conversa. E nós começamos a falar como está difícil ouvir uma mensagem onde o Evangelho é evidente quando anunciado. As pessoas ficam atrás de ideias. Eu preciso de uma ideia para atrair gente para a igreja. A maior ideia para atrair gente para a igreja é o Evangelho. Foi Jesus quem disse: quando eu for levantado da terra, eu atrairei muitos para mim. Levanta Jesus na igreja, o povo vem. Agora a gente quer dar solução de prosperidade, a gente quer dar solução de porta aberta, a gente quer dar solução para vitória, agora vai ser vitória. Não muda nada, sabe por quê? Não há poder nessas coisas. O poder para a salvação é quando anuncia-se de forma clara o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por que Paulo não se envergonhava? Porque a história do Evangelho, e saibam disso, a primeira vez que alguém pregou o Evangelho, o resultado foi inquestionável. Sabe quem foi a primeira pessoa a pregar o Evangelho depois de Jesus? Pedro.
Atos capítulo 2. Quando ele se levanta, logo após o Pentecoste, cheio do Espírito Santo, ele começa a anunciar a quem? Cristo. Ele começa falando: olha, meus queridos irmãos, judeus, tinha gente de tudo quanto é lugar. E ele começa a falar do Evangelho. E ele anuncia o Evangelho afirmando: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual o resultado? Mais de 3.000 pessoas são batizadas. Porque quando o Evangelho é pregado, nada pode impedir a ação do dínamo. O Evangelho, ele vem com poder, como o autor aos Hebreus afirma, ele é como uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções, dividir juntas e medulas. É o Evangelho, é a palavra que faz isso. Não é sapiência humana, não é a boa oratória, não é um esboço bem feito. É o Evangelho pregado com poder, onde nós não nos envergonhamos dele. A conversa ontem gerou essa mensagem, aonde a gente tem que ficar preocupado. Eu não posso ficar pregando muito o Evangelho, porque senão já viu. Essa é a conversa. Nós precisamos pregar o que o povo quer ouvir. Não, nós devemos pregar aquilo que Jesus nos confiou como mensagem. Poder para transformar nossa história. O único poder para transformar a sua vida, a sua casa, o seu casamento, é o poder do Evangelho. Não tem outra coisa, é o poder do Evangelho. Paulo diz que esse Evangelho é poder para a salvação de todos, porque o Evangelho é democrático. O texto diz, e eu preciso que você sempre mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, quando diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de quem? De quem? Todo o que crê. Todo. A eficácia do Evangelho é sobre aquele que crê. Se você crê na mensagem do Evangelho, pode ter certeza, você verá os resultados dela acontecendo na sua vida e na sua casa. Poder do Evangelho, poder. Há poder no Evangelho, meu querido, para mudar a tua história hoje. Não é uma historinha. Eu vou contar uma historinha para os irmãos, olha que engraçadinha que ela é. Hoje em dia virou entretenimento. O pessoal sai da igreja alegre, mas indo para o inferno. O pessoal sai divertido. Nossa, como aquele pastor é engraçado. Díssimo. Mas não mudou nada. Não tem poder, porque o que transforma é o poder do Evangelho. O que você precisa hoje é o poder do Evangelho entrando na sua vida, mudando a sua história. Poder do Evangelho. Eu estava aqui hoje, aniversário da Carmen, esposa do Lenir. Ela me mata hoje. Cadê ela? Está na recepção. Eu falei lá com ela, está ali na porta, escondidinha. Ela falou assim, eu fui lá dar um abraço, que é aniversário dela hoje. Falei: Carmen, que bênção. Ela falou assim: pastor, também faz 5 anos desde que o Evangelho entrou na nossa casa. Eu falei para ela: e aí? Ela falou: mudou tudo. Mudou o que? Falei para ela: me fala algumas coisas aí, porque eu já vou usar a sua história na mensagem. Ela falou assim: não, pastor, mudou tudo em casa, mudou o casamento, mudou a vida do meu marido, mudou tudo, porque o Evangelho muda toda e qualquer situação, meu irmão. Tem gente que está na igreja hoje e não mudou, sabe por quê? Porque você ainda não abraçou o Evangelho, a história e a doutrina de Jesus. Paulo diz: ele é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não importa a sua história, não importa o seu passado. Ah, pastor, eu fiz muita coisa ruim. O Evangelho é poderoso para mudar a tua história hoje à noite. Não importa o que aconteceu, não importa quantos pecados você pode ser, como Paulo se autoclassificava, dos pecadores, o principal. Não importa. O Evangelho mudou a sua história. Paulo sabia disso. Ele conhecia o poder do Evangelho, porque ele tinha se tornado alvo e fruto dele.
Ah, meu querido, como é bom saber que a mensagem de salvação na pessoa de Jesus Cristo tem poder para mudar toda e qualquer história. Pode mudar a sua vida hoje definitivamente. Você pode sair daqui hoje à noite nova criatura. Você pode sair daqui sem a acusação do diabo, livre das cadeias que te prendem, sem uma vida presa, não mais condenado à morte eterna, mas agora prometido pela promessa que vem do Calvário, de viver uma vida eterna com Jesus. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho tem o poder de, numa ação imediata, apagar todas as suas transgressões pelo poder do sangue de Jesus. Você pode sair daqui hoje lavado, transformado, remido. O teu casamento pode ser restaurado, o seu casamento pode ser mudado, a tua vida pode ser outra, se o Evangelho hoje nele você crer. Eu preciso crer, porque eu só posso receber o poder do Evangelho, e é isso que o texto diz, se eu crer. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz primeiro o judeu, e a gente precisa entender por que ele diz isso. Porque João capítulo 1 afirma de que ele veio para os que eram os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos, eu gosto da democracia da graça de Deus, a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi primeiro para o judeu, mas agora é também do grego. Ele está falando agora de uma ideia global, porque a cruz, ela abraça a todos. Jesus disse que todo aquele que viesse até a sua pessoa, de maneira nenhuma seria lançado fora. Hoje é noite de salvação para você. O Evangelho precisa definitivamente fazer parte da sua vida, para que você experimente o poder de transformação que ele tem para fazer diferença na sua casa, a sua família, os seus filhos. Uma das coisas que mais me impressiona é ouvir os testemunhos daquilo que o Evangelho produz na vida das pessoas. Durante muito tempo, isso já faz muito, mas muito tempo, haviam cultos em que era dado um espaço para as pessoas darem os seus testemunhos. Vinham e diziam, olha o que Deus fez. Agora nós temos que quase que obrigar a pessoa a dar testemunho. A gente ameaça ela de morte, dá um testemunho, senão você vai ver o que vai acontecer. Mas antigamente, as pessoas vinham, dá uma oportunidade, deixa eu dar um testemunho, olha o que aconteceu comigo, olha, eu cheguei na igreja, e quando a gente diz chegou na igreja, porque a igreja sem o Evangelho, ela é improdutiva, ela não tem poder, ela é ineficaz, mas as pessoas chegam, ouvem o Evangelho, e o Evangelho, no seu poder, começa a trazer mudança. Ele quer fazer essa mudança na sua vida hoje à noite. O poder do ensino de Cristo. O poder da verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. A verdade do Evangelho. Nunca, talvez, na história recente da igreja, há um ataque tão voraz contra as doutrinas da igreja e do Evangelho. Virou uma bagunça agora. Há um movimento chamado a Igreja Emergente, que nasceu nos Estados Unidos há uns anos atrás, e como a gente, infelizmente, tem um mau hábito de importar de fora tudo que não presta, nós importamos também. Acho que a igreja emergente agora, ela é assistencialista. Eu não preciso vir à igreja, eu não preciso vir ao culto, eu condeno a igreja. Meu irmão, todo aquele que fala mal da igreja ofende a Cristo. Ela é a sua noiva. Guarde os seus lábios para falar contra a igreja. Ela tem os seus defeitos, pode ter, mas ela é a noiva de Cristo. Não fale da igreja. Não fale contra aquela a qual o Senhor deu a sua vida por ela. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Não pense você que Ele vai buscar, não, eu não estou na igreja, mas eu vou no pacote. Eu vou no vácuo. Não, Ele voltará para buscar a sua igreja. Hoje é assim, é gente querendo fazer. Eu agora faço só boas obras. Eu não vou aos cultos e eu vou aos orfanatos. Uma coisa não elimina a outra, meu querido. Aqui nós temos um tempo de comunhão, de celebração. Essa é a eclesia. Olha, desculpa até
a sinceridade, mas é uma santa ignorância. Porque eclesia em grego significa ajuntamento. Você já viu o ajuntamento de um? Não, eu estou aqui, mas eu estou ajuntado comigo mesmo. Eclesia, de onde surgiu a palavra igreja, do seu original no radical grego, vem de ajuntamento de pessoas. É uma ignorância. Agora eu não vou, não, agora não, eu só vou fazer boas obras. Mas vira espírita então, para melhorar o seu karma. Porque essa é a doutrina espírita, que deturpa o evangelho. Você sabia que no espiritismo o pessoal prega o evangelho? Sabia disso ou não? Mas é um evangelho mentiroso, deturpado, disfarçado. Meu irmão, ninguém é salvo por obras. Pela graça eu sou salvo. O ladrão na cruz não teve tempo de fazer nada. Ele não teve tempo de dar uma oferta. Ele não teve tempo de entregar o dízimo. Ele não teve tempo de batizar. Mas Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a graça de Deus. E a gente faz aí uma abertura para uma bobeira que se tornou presente hoje na igreja, tentando manchar o evangelho para tirar o seu poder. Eu não sou químico, mas eu sei que tem alguns químicos aqui. Você sabe que o poder de algo, de uma composição química, está na sua pureza. Começa a colocar alguns elementos estranhos para você ver o que acontece. Perde o seu poder. É por isso que o diabo, de uma maneira sagaz, astuta, e olha só, não é só o diabo não. Porque Paulo disse que no meio de vós surgiriam alguns lobos vorazes. E o lobo ali não é capeta não, é gente. Tem gente que de vez em quando eu peço, Deus revela, deixa ele uivar. Para eu saber se é ou não é. Porque tem uns que fazem, tem uns que fazem, lobos vorazes, lançando conversas distorcidas dentro do povo de Deus, tirando o poder do evangelho, loucos. O poder do evangelho, no evangelho você não mexe. Você não mexe na história, você não mexe na doutrina e no ensino de Cristo. Nós fomos apenas chamados para pregá-la, anunciá-la como poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Crê no evangelho e você vai ser transformado no poder que ele tem para mudar a sua história. Paulo diz, será primeiro com o judeu, depois com o grego. Versículo 17. Estou acabando, se os irmãos quiserem, já tomando seus postos, por favor. Visto que a justiça de Deus, olha só, você é salvo pelo evangelho e você é justificado no evangelho. A justiça de Deus, ela se revela onde? No evangelho. De que jeito? De fé em fé. É aos poucos. Eu vou conhecendo, cada vez mais exposto ao evangelho, eu conheço a justiça de Deus. Cada vez mais exposto ao evangelho, e o evangelho produz o quê? Fé no meu coração, para crer que tudo aquilo que Jesus disse a meu respeito vai acontecer. De que aquilo que Ele fez no Calvário, ao derramar o seu sangue e dar a sua vida em meu lugar, é verdade. Eu sou livre em Jesus. O que tem de crente na igreja que não sabe se vai para o céu, não é brincadeira. Tem medo de morrer. Se eu morrer, para onde eu vou? Mas que evangelho é esse que você conhece? O evangelho diz que aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e anda em novidade de vida é salvo. Você não precisa sentir nada. Pastor, não tem um arrepio que sente? Nada. Uns pelos não levanta. Tal. Eu disse outro dia, se você quiser sentir arrepio na igreja, eu vou trazer uma lousa. Botar aqui, ó. No meio do louvor, eu vou pegar aquele giz que tem uma pedrinha que ficou e ficar. Você vai arrepiar o culto inteiro. Meu Deus. E o culto arrepiante? Não! Evangelho não é isso. Eu não sinto nada, mas eu creio no que Jesus disse. Eu creio de que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Para de ser escravo do medo. Gente que está na igreja,
Está até criando calo de tanto tempo que ele está na igreja. Limo. E não tem medo, né, pastor? O diabo vai me pegar. Irmão, quem tem que ter medo é ele, não é a gente. Porque maior é o que está em nós. Por isso que a gente precisa voltar à centralidade do Evangelho. Pregar o Evangelho. Para de contar historinha. Ideias. Não, mas o povo anima, o povo bate palma. Eu fico preocupado quando o povo bate palma. É que eles estão gostando. Porque o Evangelho, meu irmão, ele é como uma espada. Você ouviu alguém já levar uma espadada e bater palma? Que bênção. Recebi uma espadada, mas doeu, glória a Deus. Não, meu irmão, quando o Evangelho vem, ele confronta, e quando confronta, a gente fica sem graça. A gente olha para o lado, a gente olha para o relógio e diz, esse cara não vai parar. Isso é o Evangelho. O Evangelho, ele nos confronta com a verdade de Deus e a nossa mentira. A nossa vida de pecado e a santidade proposta pela cruz. Isso é o Evangelho. Nesse ano de 2015, nós estamos declarando aqui que este é um ano de grandes conquistas, sim, mas a única maneira de viver grandes conquistas é na centralidade do Evangelho, da palavra. Nós precisamos ser um povo da palavra, gente. Palavra de Deus. Você conhecer esse livro, estudá-lo. Tem gente que leu os 21 dias que o pastor Léo colocava no site. Acabou, ele não pega na Bíblia, está de férias agora. Não, pastor, é que eu tive ressaca. Não foi brincadeira, eu li tanta Bíblia que olha, não, li estudar a palavra, conhecer. E Paulo termina o seu texto ao escrever aos Romanos. No capítulo 1 eu termino com ele. Por favor, Chico, pode abrir a porta já. Ele diz, o justo viverá por fé. Eu creio que o Evangelho é a verdade de Deus para a minha vida, para transformar minha história, para apagar o meu passado e me levar a viver em novidade de vida, no poder do Evangelho. Coloca.